Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos fazer uma viagem no tempo, né? Quase 70 anos para trás. Hoje guardar dados é fácil demais, né? Gigabytes, terabytes no bolso, na nuvem, tudo instantâneo. Pois é. Mas lá por 1956, a coisa era bem diferente. O mundo da informação era pesado. E não é força de expressão, não. Era pesado mesmo. Literalmente. E a computação estava engatinhando no mundo das empresas, mas guardar informação, acessar ela rápido, nossa, era o grande problema. Com certeza. Era um verdadeiro gargalo que segurava o potencial todo daqueles computadores gigantes. Um desafio, assim, imenso para a época. Ok, então vamos mergulhar nisso. Hoje o foco é num gigante da tecnologia que mudou tudo, o IBM Hamac 350. Lançado em 56, foi simplesmente o primeiro disco rígido comercial do mundo. O primeirão. Exato. E a nossa ideia aqui é explorar essa máquina. O que ela fazia, a inovação absurda que ela trouxe e por que o legado dela é tão importante até hoje. E já adiantando, o contraste é brutal. Pensem numa máquina de mais de 1 tonelada. 1 tonelada. Quase isso. Do tamanho de 2 geladeiras industriais e que guardava 3,75 megabytes. É aí que a cabeça explode, né? 3,75 mega. Para a gente entender o impacto disso, a gente precisa voltar um pouquinho para o cenário antes do Hamac. As empresas estavam começando a usar computadores, mas o jeito de guardar dados era, quase medieval tecnologicamente falando. É verdade. O que mandava era cartão perfurado, né? Aquelas pilhas de cartão com furinhos e fita magnética, tipo rolo de gravador antigo. Isso, e o problema principal desses métodos era o acesso sequencial. Ah, sim. Para achar uma informação específica, você tinha que ler tudo na ordem desde o começo. Não dava para pular. Exato. Imagina ter uma biblioteca inteira num pergaminho gigante e ter que desenrolar quilômetros para achar uma frase no meio. Era mais ou menos isso. Que loucura. E para uma empresa que precisava checar um pedido, um estoque. Terrivelmente ineficiente. Podia levar horas, porque tinha que processar o lote todo de informação na sequência. Não tinha como ir direto ao ponto. Uhum. E a IBM sacou que essa lentidão era um freio para os negócios. As empresas precisavam de agilidade. Daí que veio a busca por um arquivo de acesso aleatório, o tal do Random Access File. E não era só a lerdeza, né? Tinha um espaço físico. Dá para imaginar salas e salas climatizadas, cheias de armários, com milhões de cartões. E, gente, equipes inteiras só para organizar, buscar, colocar e tirar cartão da máquina. Um cartão amassado, fora de ordem, parava tudo, era complicado e fácil de dar erro. Nossa. Foi para acabar com essa novela que a IBM lançou, em 13 de setembro de 1956, o IBM 350 Disk File. Ele era parte de armazenamento do sistema IBM 305 Hamac. Era a resposta para essa necessidade de acesso rápido. E que resposta, hein? As especificações físicas são, assim, difíceis de engolir hoje em dia. Falar gigante é pouco. Com certeza não é exagero. Primeiro, o peso. Mais de 900 quilos. Quase 1 tonelada mesmo. E o tamanho, como você disse, 2 geladeiras industriais lado a lado. Não dava para colocar em qualquer cantinho. De jeito nenhum. Precisava de sala especial, piso reforçado, ar-condicionado potente. O transporte e a instalação eram operações complexas, tipo mover um cofre gigante. E o que tinha dentro dessa geladeira dupla para ser tão pesada e grande? O coração da máquina. 50 discos magnéticos, empilhados na vertical, num eixo só. E os discos eram enormes. Cada um tinha 24 polegadas de diâmetro. 24 polegadas, espera, isso dá 61 centímetros. Exatamente, 61 centímetros de diâmetro cada um. E não é à toa que ganhou o apelido de fatiador de mortadela, né? Meat Slicer. Faz sentido. E essa pilha de discos girava. Girava, e rápido para a época, a 1.200 rotações por minuto. Uma façanha da engenharia mecânica daqueles tempos. 50 discos de 61 centímetros, girando a 1.200 RPM.
E a capacidade total agora vem o choque, né? É aqui que a gente precisa respirar fundo e ajustar a perspectiva. A capacidade total era 3,75 megabytes. Megabytes, MEGA. Isso. Hoje, isso mal guarda uma música em MP3, talvez uma foto boa de celular. É quase piada, mas na época, 3,75 mega era muito. Como se comparava com os cartões perfurados? Aí que tá o pulo do gato. Esses 3,75 mega equivaliam a uns 62.500 cartões perfurados. Imagina o volume físico disso, o tamanho da sala para guardar tudo isso. Nossa Senhora. O Hamac botava tudo isso numa caixa só, acessível eletronicamente. Para empresas com inventário, folha de pagamento, contas a receber, essa capacidade era um salto gigantesco. Centralizava tudo. Foi revolucionário para aquele momento. Entendi. E custava caro, imagino. Caro é pouco. O sistema completo, o IBM 305 Hamac, era alugado por uns $3.200 por mês, lá em 1956. Uau. Isso hoje seria mais de $30 mil por mês. Exato. Se a gente fizesse a conta por megabyte guardado, dava uns $10 mil por MB. Surreal. Totalmente. E ele não trabalhava sozinho, né? Precisava de um computador central. Isso, ele era parte do sistema IBM 305. O cérebro era um mainframe da IBM, aquelas máquinas enormes que ainda usavam válvulas a vácuo. Ah, as válvulas, que esquentavam pra caramba e queimavam direto. Pois é, bem menos confiáveis que os transistores que vieram depois. E o nome? Hamac. A gente falou que era sigla para Random Access Method of Accounting and Control. O que era esse Random Access na prática? Essa é a chave de tudo. Acesso aleatório. Diferente das fitas e cartões, que era acesso sequencial, tinha que passar pelo A, B, C para chegar no D, o Hamac deixava ir direto para o dado que você queria. Não importava onde ele estava nos 50 discos. Mas como? Como ele achava o dado certo no meio de 50 discos empilhados? Era uma engenharia mecânica e eletrônica muito engenhosa. Tinha um braço de acesso, um só, com duas cabeças de leitura e gravação. Duas cabeças? Sim, uma para ler a superfície de cima de um disco e a outra para ler a de baixo do disco logo acima. Esse braço se movia na vertical, para cima e para baixo, para escolher o disco certo. Ah, entendi. E depois que ele chegava no disco certo, as cabeças se moviam na horizontal para dentro e para fora do disco, até achar a trilha magnética onde o dado estava gravado. Nossa, que complexo. Tipo uma vitrola super avançada, mas com 50 discos e um braço que se mexia em 3D. Exatamente essa a ideia. E consegui achar a música certa quase na hora. E era rápido mesmo, pra época? Quanto tempo levava para achar um dado? A IBM conseguiu otimizar isso para uma média de 800 milissegundos antes de lançar. Menos de 1 segundo para achar qualquer coisa naqueles 3,75 mega. Menos de 1 segundo. Hoje a gente fala em nanosegundos nos SSDs, então 800 mili parece uma vida. Parece, né? Mas pensa em quem esperava minutos, às vezes horas, por uma fita rodar ou por alguém achar o cartão certo na pilha. Para eles, menos de 1 segundo era mágica. Era a velocidade da luz. Verdade. Uma mudança brutal. E essa velocidade mudou a forma de pensar o processamento. Um gerente da IBM da época, um tal de F.J. Wesley, dizia que as empresas tinham que poder processar cada transação na hora que ela acontecia, não acumular tudo para rodar no fim do dia. O processamento em lote, né? Isso. E o Hamac, com esse acesso rápido e aleatório, tornou essa ideia de processamento transacional, quase em tempo real, possível pela primeira vez. Então, o que isso significou na prática para as empresas? Qual foi o impacto direto? Foi uma transformação enorme para quem podia pagar, claro. Aquelas salas gigantes de arquivos de papel e cartão começaram a diminuir. Precisava de menos gente só para arquivar e buscar coisa. Ter acesso rápido a um monte de dados centralizado num lugar só, nossa, foi uma revolução na operação das empresas. Imagina o ganho de eficiência. E deve ter permitido fazer análises e relatórios que antes eram impossíveis, pela demora de cruzar informações. Exatamente. A tomada de decisão ficou muito mais rápida e baseada em dados mais frescos.
Pensa num gerente de vendas podendo checar o estoque na hora antes de fechar um negócio. Antes era impensável. Foi a faísca para o tempo real nos negócios. Que demais! E tecnicamente, o legado foi imenso também, né? Gigantesco. O Hamac 350 é o pai de todos os HDs que vieram depois. A ideia básica de discos magnéticos girando com cabeças móveis nasceu ali. E ele foi fundamental para o desenvolvimento dos bancos de dados relacionais, que são a base de quase tudo hoje em dia. Desde o controle de estoque da lojinha da esquina até as redes sociais. Exatamente. Sistemas de reserva de avião, caixa eletrônico, banco online. Comércio eletrônico, com aqueles catálogos imensos e estoque mudando toda hora. Motores de busca, que acham coisas em terabytes de dados na hora. Tudo isso depende dessa ideia de não precisar ler tudo em sequência. O Hamac tornou isso prático. Sem dúvida. E por trás da máquina tinha gente, claro. A equipe da IBM em San Jose, na Califórnia, liderada pelo Reynold B. Johnson. Ele foi o cara por trás do projeto. A história dele é interessante, né? Não era um engenheiro típico. Pois é. Ele começou como professor de ciências no ensino médio. Entrou na IBM por causa de uma invenção dele dos anos 30, uma máquina que corrigia a prova de múltipla escolha lendo as marcas de lápis. Que legal. A IBM comprou a patente e contratou ele. Isso, em 1934. E ele virou um líder de pesquisa e desenvolvimento lá, famoso por criar um ambiente de trabalho mais livre. Sabe, que incentivava a experimentar, a juntar gente com talento diferente. E essa cultura foi chave para o Hamac, que era um projeto super complexo. Ele tinha mais de 90 patentes, mesmo sem a formação tradicional de engenheiro. Um baita exemplo de como a inovação precisa de criatividade e gente pensando diferente. E claro, o Hamac também usou ideias que já existiam. Um tal de Jacob Rabinow já tinha patenteado algo parecido com um disco de armazenamento em 52, mas nunca saiu do papel. Ah, então a equipe do Johnson conseguiu transformar a ideia em produto. Exatamente. Superaram os desafios técnicos, foi essa combinação de liderança e construir em cima do que já existia que criou essa tecnologia base. Muito bom ver essa conexão. E essa base evoluiu demais, né? Chegando até hoje, em 2025, dando esse salto. Hoje a gente tem SSD, que é super rápido, não tem peça móvel. O HDD, descendente direto do Hamac, com o disco girando, ainda tem vez? Não ficou velho demais? Olha, se a gente olhar o cenário todo, a resposta é sim, com certeza ainda tem vez. E muita. É verdade, o SSD é bem mais rápido para acessar, ótimo para o sistema operacional, para jogos. Para coisas que precisam de leitura e escrita rápidas. Isso. Mas o HD ainda ganha de lavada num ponto fundamental: o custo por capacidade. Ah, o famoso custo por giga, ou melhor, custo por tera hoje em dia, né? Exato. Para quem precisa guardar muito dado, pensa nos acumuladores digitais, gente que guarda terabytes de filme, música, ou empresas com backups gigantes, gravação de câmera de segurança 24 horas por dia, arquivos científicos. O HD ainda é a opção mais barata por terabyte. Tem até exemplo prático disso hoje. Dá para achar um HD de 26 terabytes por uns $500, mais ou menos. Pois é. Com os mesmos $500 de SSD, você leva o quê? Talvez 8 terabytes? Se muito? É uma diferença grande para quem precisa de volume. Enorme. Então, a tecnologia que começou naquele fatiador de mortadela de 1 tonelada lá em 56 continua evoluindo e sendo super importante para a nossa vida digital quase 70 anos depois. O HD pode não ter o glamour do SSD na velocidade, mas é ele que guarda silenciosamente a maior parte do nosso mundo digital. A jornada do Hamac ainda não acabou. Que história sensacional! Recapitulando rapidinho. A gente falou do IBM Hamac 350, um monstro de quase 1 tonelada que guardava menos de 4 megabytes. Mas o tamanho e a capacidade importam menos que a inovação principal, o acesso aleatório. Que rompeu com a lentidão do acesso sequencial das fitas e cartões. Exatamente. E isso abriu as portas para o processamento na hora, para os bancos de dados, para a internet, para quase tudo que a gente faz com informação hoje. Uma revolução gigantesca, iniciada por uma máquina igualmente gigante. E para fechar, fica uma provocação para o futuro.
O Hamac resolveu o problema da época dele. Acesso lento, sequencial. Hoje, quase 70 anos depois, os desafios são outros, né? Volumes de dados absurdos, zettabytes. E a necessidade de velocidade quase instantânea para alimentar IA, metaverso, a quantidade de dados que a internet das coisas gera. É outra escala de problema. E isso levanta a questão: qual vai ser a próxima grande revolução no armazenamento? Qual vai ser o Hamac do século XXI? Que barreira tecnológica ele vai ter que quebrar? Será a densidade, a velocidade para acompanhar o computador quântico, o consumo de energia. Ou algo totalmente novo, armazenamento holográfico, em DNL. E o mais legal é de pensar que coisas novas, que hoje a gente nem imagina, essa próxima revolução vai permitir. Fica a pergunta no ar, um convite para a gente pensar no futuro que está sendo criado agora, assim como o Hamac criou o nosso presente digital lá atrás.